Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um tema e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre expectativas, né? Por que eu achei interessante a gente falar sobre isso? Porque naturalmente, isso é do ser humano, né? Nós naturalmente sempre estamos esperando algo de alguém, não é verdade? Então, muitas vezes a gente se decepciona, a gente se frustra por contas de expectativas, né? E muitas vezes a gente não só se frustra por conta de expectativas irrealistas, como também por expectativas muito pautadas na realidade, né? Muito próximas da realidade. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar da expectativa e eu quero falar sobre os dois prismas da expectativa. Que dois prismas são esses, né? Duas questões importantes. Muitas vezes a gente cria expectativas irrealistas. Essas expectativas não é apenas o que a gente espera do outro, não, gente. Muitas vezes a gente faz essa expectativa irrealista sobre nós mesmos. Nós já falamos várias vezes disso em outros temas. Nós falamos disso quando a gente falou de insegurança, quando a gente falou de procrastinação, quando a gente falou de perfeccionismo, né? Então a questão da. Tremeu. A questão da expectativa, ela está assim em várias situações, né? Da expectativa irrealista que a gente faz sobre nós mesmos, tá? E eu quero falar disso também. Então, por onde a gente vai começar? Bom, eu quero falar com vocês sobre expectativa irrealista que a gente cria dos outros, expectativas irrealistas que a gente cria da gente. Expectativas realistas que a gente cria dos outros, expectativas realistas que a gente cria da gente. Então, nós vamos falar 4 formas de expectativas e como lidar com cada uma delas, ok? Então, vamos começar pela forma número 1, pela forma número 1. A mais comum e a mais disfuncional, tá? Essa é uma expectativa bastante disfuncional, que é a expectativa que a gente causa, que a gente cria pelos outros, tá? O que é isso, Rosângela? É o seguinte, quando você deduz coisas que você vai receber de outra pessoa, sem nenhum, né, sem estar pautado em nenhuma evidência, sem que que você tenha muito poucas evidências e que você tenha muitas hipóteses de pensamentos seus. Então, a gente pensa da forma como nós agiríamos com as pessoas, muitas vezes, tá voltado pela forma como a gente se mede, e aí a gente vai medir o outro com a mesma régua que a gente se mede. Tá? Então, olhando para a questão da expectativa, isso não é muito positivo não, gente. Por quê? Porque cada pessoa é diferente de você, cada pessoa é diferente, cada pessoa é única e muitas coisas envolvem o comportamento de uma pessoa, né? Envolve, por exemplo, a cultura dessa pessoa, a educação dessa pessoa, as crenças dessa pessoa, tudo isso envolve como essa pessoa vai se comportar com você. Então, não dá pra gente tirar como base como nós nos comportaríamos diante de uma situação e pensar que todas as pessoas vão agir, né, da mesma forma que nós agiríamos, tá? Isso é uma expectativa irrealista, é você criar uma expectativa, esperar de alguém alguma coisa pautado naquilo que você faria, tá? É irrealista quando você espera de alguém, beleza? Até aqui? Ok. Isso é irrealista, portanto é disfuncional. Por quê? Porque a chance de você se decepcionar, de você ficar triste, você ter uma mudança de humor, que não necessariamente seja tristeza, pode ser frustração, pode ser decepção, pode ser tristeza, mas pode ser também irritação, raiva, ódio, né? Pode ser ansiedade, pode ser preocupação, então pode gerar N formas de emoções e todas essas muito ruins. E que é como se você estivesse comprando vento, mais ou menos isso, né? Como se estivesse comprando vento. Então você gasta ali uma energia, né? Gasta os seus recursos esperando uma coisa de alguém que não vai ter, tá?
Não vai ter porque às vezes você não conhece a pessoa direito, ou às vezes você fez um planejamento, né, na tua cabeça de como aquela pessoa funciona, teve uma ideia, né, fez um pré-conceito em relação àquela pessoa, e ela não vai suprir as suas expectativas, ela não vai alcançar as suas expectativas, tá bom? Então, essa é a expectativa irrealista diante das outras pessoas. Você nem conhece a pessoa e está acreditando que ela vai agir de acordo com o que você agiria ou com o que você pensa que conhece daquela pessoa e ela vai agir, tá? Que isso causa todas essas emoções, algumas dessas emoções, né? Às vezes várias emoções juntas, e que pode ativar em você algumas crenças que não são legais. Como, por exemplo, você fazer atribuição, né, de alguém não ter feito um favor para você que você fez para ela, como se você não merecesse aquele favor, né, uma atribuição que não é correta, como se você não fosse digna do respeito daquela pessoa, que é outra atribuição que não é correta, tá? Então, diante disso, a gente começa a fazer atribuições ao comportamento do outro para nós, tá? E isso faz com que ative crenças, né? Crenças de incapacidade, às vezes de ser inadequado, de não ser uma boa pessoa, ou de não ser amável, tá? Então, essa é uma perspectiva, tá? Então, a gente tá olhando aqui para expectativa irrealista em relação a outra pessoa. E isso é disfuncional. Então, agora nós vamos falar de outra expectativa que também é disfuncional. Qual é? Quando nós criamos expectativas irrealistas sobre nós mesmos. É possível? É possível. Nós fazemos isso? Fazemos. E fazemos quanto? Muito. Muito, muito, muito. O que é isso? É quando você espera de você algo que naquele momento você não pode, que você não pode dar para você mesmo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos supor que eu queira passar hoje, né? Eu tenho aqui 50 anos e eu quero passar num concurso público, tá bom? E eu sei que concurso público é um concurso bastante concorrido, né? É bastante concorrido e as pessoas estudam às vezes muitos anos para conseguir passar naquele concurso. Beleza? Mas eu decidi que eu vou entrar nessa briga, tá? E aí eu pego e falo, bom, eu tenho um mês de férias e nesse um mês de férias eu vou estudar o mês inteiro. Eu vou acordar às 5 da manhã, vou estudar das 5 às 11, vou almoçar, vou descansar até 1 da tarde, vou estudar da 1 às 7, vou descansar, vou jantar e vou estudar das 8 às 10, tá? E eu vou passar nesse concurso. Tirei um mês para estudar, tá bom? Ok, e aí qual foi a expectativa irrealista que eu fiz aqui? Eu tirei um mês para estudar bastante, né? E criei toda uma demanda de estudo sem considerar que eu sou casada, que eu tenho casa para cuidar, que eu tenho filhos que vão estar em casa, que vai ter uma demanda. Então, eu já fiz uma expectativa, um planejamento que pode ser que não funcione. Porque eu não considerei aí algumas questões que não dependem de mim, tá? Isso já é uma questão para alerta. Outra coisa também que eu fiz, eu considerei que eu vou estudar muito durante esse tempo e pode ser que eu consiga realmente cumprir esse planejamento aí de estudar essas horas todas que eu disse para vocês que eu ia estudar. Porém, o que eu não considerei? Eu não considerei que existem pessoas estudando há anos, né? E por mais que eu dê conta de todo o conteúdo que esse concurso exige, né? Porque a gente sabe que hoje tem cursinhos, né? Que trazem esses conteúdos de uma forma muito menos difícil, com técnicas de memorização e tudo mais. Mas que mesmo que eu dê conta de todo esse conteúdo, eu não vou conseguir ver esses conteúdos todos mais que uma vez, porque eles são muitos conteúdos, né? E eu não estou considerando que tem pessoas que estão fazendo isso há 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Por quê? Porque eu não sei disso, eu não sei mensurar, né? Se nesse concurso específico, quantas pessoas vai ter, eu não tenho ideia, tá? Mas eu também não estou considerando isso. E qual foi a expectativa irrealista que eu criei? Eu vou passar nesse concurso. É uma expectativa irrealista? É.
Por quê? Porque eu determinei, eu falei, eu afirmei que eu vou passar. Eu mandei essa mensagem para mim, eu tenho que passar. Eu vou passar. Não é no sentido otimista, é no sentido de pressão. Eu vou passar, porque eu vou estudar e eu vou passar, tá? Pode ser que eu passe? Pode ser que eu passe. Pode ser que eu tenha a sorte, né, de naquele momento específico, para aquele cargo específico, não tenha pessoas que tenham se preparado tão bem quanto eu. Mas isso é um fator sorte. E esse fator sorte não depende de mim, tá? Depende da sorte. Entre outros fatores que também podem atrapalhar o meu desempenho nesse dia do concurso e fazer com que eu não vá bem ou que outras pessoas vá melhor que eu, né? Que também é o fator sorte. Qual é o outro fator sorte? O outro fator sorte é que a minha memória, ela vai gravar algumas coisas que são mais fáceis para mim, onde eu tenho maiores habilidades para gravar. E pode ser que no dia desse concurso, essas coisas não caiam outras que eu tenho menos facilidade. E aí a minha chance de erro é maior, né? Então tem outro fator sorte também aí, tá? Mas então voltamos à questão da expectativa ser realista ou ser irrealista. Ela é irrealista a partir do momento que eu determino que eu tenho que passar, porque eu não considerei aspectos da realidade, né? Eu não alinhei a realidade para esse momento atual, tá? E aí eu faço o concurso e, obviamente, tá? Por que obviamente? Porque é muito mais provável que eu não passe, mesmo estudando um mês inteiro, do que eu passe. Por quê? Porque a gente já sabe, concurso público, existe uma demanda de pessoas, né? E muitas pessoas que estudam, e não é pouco não, gente, estudam aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, param de trabalhar como investimento no estudo para poder depois ter um emprego que eles consideram seguros, que vão ganhar bem, que para eles é muito importante, né? Então, o investimento que eles fazem ali. Eu não tive isso e eu defini, né, que eu tinha que passar porque eu tava dedicando todo o meu tempo. Como é que eu não vou passar, tá? Então, essa é a expectativa irrealista, beleza? O que acontece se eu não passo? Eu começo a fazer atribuições erradas. Eu começo a trazer pra mim a culpa. Tipo, como eu não passei? Eu acordei às 5 da manhã, eu estudei até às 11, depois eu estudei da 1 às 7 da noite, aí eu voltei a estudar das 8 às 10 da noite, enfim. Eu tinha que ter passado. E aí eu começo a trazer autoconceitos ruins pra mim. Então eu sou burra, eu sou incapaz, eu não sou suficiente, N outros, né, adjetivos não muito agradáveis para a minha pessoa. E o que eu faço com isso? Baixo a minha autoconfiança. Baixando a minha autoconfiança, eu detono com a minha autoestima, eu diminuo o meu valor, eu me desvalorizo. Me desvalorizando, eu paro de me admirar. Tirando de mim a minha admiração por mim, eu deixo de me amar como eu deveria me amar. Tá? Então, olha isso. Além disso, eu posso aí fortalecer mais alguma crença que eu tenha. E com o fortalecimento dessa crença, eu posso trazer problemas de saúde mental. Dependendo da forma como eu encarar essa situação, eu posso ficar deprimida. Ou eu posso ficar muito ansiosa e gerar aí um transtorno de ansiedade. Tá bom pra vocês? Tá? Então, não é brinquedo não, essa história de expectativa. É muito importante que a gente tenha em mente, né, que tipo de expectativa você tá fazendo. Seja do outro ou seja de você mesmo, ok? Legal, então a gente falou da expectativa que a gente cria do outro, né? Como a gente faz essa expectativa normalmente, na maioria das vezes, e o que isso causa pra gente, tá? Lá no outro também a gente faz atribuição errada. Em vez da gente fazer atribuição pro outro, a gente faz atribuição pra gente também, viu, gente? Então, o outro não me atendeu porque eu não sou agradável. O outro não me atendeu porque eu não sou uma boa amiga. O outro não me atendeu porque eu não sou amável, tá? Então, tudo disfuncional e diante de uma expectativa irrealista, né? Você não conhece a pessoa direito. Como é que você pensou que isso ia acontecer? Qual foi a evidência que você teve quando você se pautou naquilo que você estava esperando daquela pessoa? Entendeu? Então, duas formas disfuncionais, tá? Agora nós vamos falar de expectativa realista e do outro
e expectativa realista da gente mesmo, tá? Entre a expectativa realista que você cria do outro e a expectativa realista que você cria de você, qual é a expectativa que muito provavelmente você vai conseguir, você vai ter, tá? Você vai ter suprida. Muito provavelmente a única expectativa que pode ser que você consiga suprir, né, que seja realmente suprida, é a expectativa realista que você faz de você. Por quê? Porque depende só de você. Entendeu? Então, pode ser que essa expectativa seja suprida, tá? Pode ser. Pode acontecer um intempéries no meio do caminho e você não considerar isso e fazer uma atribuição errada também, tá? E aí você se frustra por conta de uma expectativa realista que você criou de você, mas você não considerou uma situação que não dependia de você. Então pode ser também que você se frustre nessa expectativa, mas não pela expectativa, porque a expectativa é realista, nós estamos falando que ela é, mas por uma situação adversa que você esqueceu e não prestou atenção ali e que atrapalhou, tá? Beleza. Então já falamos da expectativa realista, né? Como ela pode ser disfuncional na questão da expectativa realista de você com você mesmo, tá? Então vamos continuar nela, tá bom? Eu ia voltar lá para voltar aqui, não, mas vamos continuar nela. Tá, então o que é uma expectativa realista de mim mesma? Expectativa realista de mim mesma é o seguinte, vamos voltar para o exemplo do concurso, tá? Eu defini aos 50 anos que eu quero fazer um concurso público porque eu quero ser psicóloga do fórum, do estado, sei lá, de algum lugar, né, que vai me dar segurança, que vai me dar aposentadoria melhor, que vai me dar, sei lá, que vai me dar um conforto, sei lá, de onde que, né, quais são os critérios que me levaram a isso aos 50 anos de idade, mas vamos lá. Defini. Aí eu pego as minhas férias e vou estudar. Aí eu defino o seguinte, bom, eu tenho 30 dias de férias. O que nesses 30 dias vai acontecer? Eu não tenho que trabalhar fora de casa, mas eu tenho as demandas da minha casa. Como eu vou organizar os meus horários de trabalho? De trabalho não, os meus horários de estudo para esse concurso que para mim é muito importante. Eu vou acordar às 5 da manhã, tá todo mundo dormindo ainda, marido não acordou, criança não acordou, né? Filho não acordou. E vou estudar das 5 da manhã até as 8, que é a hora que o movimento começa aqui em casa. Beleza. Estudei das 5 às 8, paro, atendo a galera, um pouco, o marido vai trabalhar, filho vai pra escola, vai pra faculdade, enfim, atendi a galera ali. A galera saiu, 9 horas da manhã eu volto pro estudo e eu vou estudar das 9 ao meio-dia. Porque faz de conta que eu tenho empregada para fazer comida e eu não vou precisar fazer comida, ou então que eu vou comprar marmita, enfim, não vou me ocupar com essa parte do almoço. Meio-dia eu paro, eu vou atender a demanda do almoço e eu volto a 1h30 quando todo mundo foi embora de novo e estudo da 1h30 às 5h30 da tarde, porque às 18 horas a galera tá voltando. Então, eu consegui fazer uma projeção dentro da minha realidade de um tempo de estudo que eu provavelmente, né, se eu não me distrair com nada e nenhum imprevisto acontecer, eu vou dar conta de estudar. Só que eu só tenho um mês, né? E aí eu tenho que considerar que meus colegas que estão ali disputando a vaga comigo, eles estão estudando há muito mais tempo e eu vou considerar isso, tá? Então eu considero tudo isso e aí eu penso, gente, bom, qual é o recurso que eu tenho? O recurso que eu tenho são 30 dias nesses horários. O que eu vou fazer? Vou comprar um curso, né, para eu estudar, para facilitar o meu estudo, um curso online, e vou fazer esse curso e vou usar os recursos que eu tenho e fazer o melhor que eu posso, tá? Então ali tem muitos conteúdos. O que eu pego? Eu vou pegar aqueles conteúdos que eu acho que vai cair, ou que o cursinho está dizendo que vai cair, que é para eu fixar mais a minha atenção, e pá, vou fazer o que dá para fazer, o melhor que eu posso, no tempo que eu posso, beleza? Beleza. E aí o que eu espero de mim? Eu espero seja o que Deus quiser. É isso que eu espero. Eu não espero que eu vou passar. Eu espero que eu tô dando o máximo que eu posso, o melhor que eu posso, né? E tô fazendo, usando os recursos que eu tenho. Se eu vou passar ou não, Deus é que sabe, né? Mas eu sei que
a chance de eu passar não é grande, é pequena, tá? Mas eu quero investir, eu quero correr esse risco e isso vai me preparar e eu vou ter uma ideia de como que vai ser os outros concursos e aí eu vou começar a me organizar para estudar mais, enfim. Ponto. Expectativa realista de mim. De quem depende para eu cumprir tudo isso? Gente, de mim. O que eu fiz? Eu considerei tudo que poderia acontecer, sem ser os imprevistos. E eu considerei o tempo que eu vou estudar. O que eu tô esperando de mim? Tô esperando o que der pra esperar, que eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei que tanto de concorrente que eu tenho. Eu não sei que tanto que essas pessoas estão estudando, mas eu deduzo que é bem mais do que eu. Né? Então, eu não tô criando expectativa de que eu vá passar. Eu tô criando expectativa que eu vou fazer o meu melhor. Se o resultado vai ser o que eu quero, é diferente, né? Pode ser que o resultado não seja o que eu quero, mas o meu sucesso em me empenhar com o máximo que eu tenho, né? Com o tempo que eu tenho, que são os recursos que eu tenho, cursinho que eu comprei, né? E com a minha dedicação nesse tempo, que é o meu melhor, isso eu posso esperar de mim. Ponto. Expectativa realista. Tem chance de frustrar? Muito pouca de frustrar, né? E aí, ok. Agora, qual que é a expectativa realista que eu crio dos outros? Quando eu crio expectativa irrealista dos outros, gente? Quando eu me pauto numa realidade, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo, né, de esperar do outro dentro de uma realidade, tá? Bom, é muito difícil a gente não esperar nada de ninguém. É praticamente impossível. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você tem evidências de que você pode esperar dela. Dependendo do contexto que você está, também existem evidências que te provam que você pode esperar daquelas pessoas alguma coisa. Por exemplo, num contexto de uma instituição religiosa, né? Num contexto de uma instituição profissional que todo mundo tem a mesma meta. Então, isso ajuda você a criar mais expectativas diante de evidências, tá? Porém, isso não quer dizer que suas expectativas vão ser atendidas, não, gente. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas e o comportamento das outras pessoas não dependem da gente. Diferente de quando a gente cria uma expectativa realista da gente, onde o comportamento depende só da gente. Deu para vocês entenderem? Então, mesmo diante de uma expectativa realista, você ainda assim pode ter frustração? Pode e muito, não é pouca frustração não. Só não é pior do que as duas disfuncionais, né? Mas você pode ter sim decepção e frustração, tá? Por isso eu quis fazer esse vídeo, para vocês entenderem que aprender a lidar com a frustração é muito importante. Como? Já diminuindo a sua expectativa. Então, ao invés de você dizer, diante de uma situação onde as evidências provam para você que provavelmente vai dar certo aquilo que você está esperando, onde você já pode ir trabalhando isso? Já na forma como você vai conversar com você sobre aquela expectativa. Então, como você vai dizer isso para você mesma de uma forma funcional? Você pode dizer assim, ó, nessa situação, eu tenho tudo para dar certo, né? Por quê? Porque eu conheço fulano, eu sei mais ou menos como é que fulano funciona, né? Em outras situações aconteceu isso, né? Parecidas. Vamos trazer um exemplo para ficar mais fácil, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, você precisa muito de uma amiga tua, tá? E essa sua amiga, ela muito provavelmente vai atender a sua expectativa. Por quê? Porque outras vezes você precisou e outras vezes ela atendeu, tá? Então vamos lá. Então você pega a sua melhor amiga e vamos pegar uma demanda aí. Você precisa deixar as crianças com ela para fazer uma visita ou para você fazer o concurso ou qualquer coisa muito importante para você. E aí você pensa, já sei com quem que eu vou contar. Vou contar com a minha melhor amiga. E o que fez você acreditar que a sua melhor amiga vai te atender? Bom, todas as vezes, ou a grande maioria das vezes, minha amiga me atendeu. Ela tem filhos da idade dos meus filhos e isso facilita muito, porque daí as crianças vão brincar e não vão atrapalhar a vida dela, tá? Que mais? Ela mora na mesma cidade que eu, nesse horário ela tá em casa, enfim. Você considera ali uma N evidências que ajudam você a criar uma expectativa realista e você vai conversar com a sua amiga.
e vai pedir para ela esse favor de ficar com as crianças para você naquela tarde, por exemplo, tá? Pautada de evidências e certo de que ela vai atender o seu pedido, tá? É expectativa realista? É, porque você conhece essa pessoa há muito tempo, é sua melhor amiga. Você sabe a rotina dela, você sabe os gostos dela, você tem uma noção quase exata de como ela vai se comportar, porque você já teve outras experiências com ela parecida com essa. Essa é uma expectativa realista. Porém, pode acontecer de naquele dia, né, naquela situação específica, a sua amiga não poder te atender. E ela pode não te atender porque ela tem uma demanda que não depende dela, mas ela pode não te atender simplesmente porque naquele dia ela tinha um planejamento pessoal dela. Naquele dia ela resolveu que ela ia ler um livro e ela vai dizer para você, amiga, desculpa, mas não vai dar, porque eu quero ler muito esse livro. E se eu não ler esse livro hoje, eu só vou conseguir ler ele mês que vem. Eu tô muito ansiosa, eu fiz todo um planejamento para a leitura desse livro. Não tem outro jeito de você, outro lugar para você deixar as crianças? A sua amiga te decepcionou, entre aspas, né? Por quê? Porque ela não atendeu o seu pedido, né? E isso não quer dizer que a sua amiga não te ame não, tá bom? Mas a gente tá falando só da expectativa aqui, tá? Não vamos levar para outro caminho não, só da expectativa. E não, diante dessa expectativa realista, a sua amiga não pôde te atender. Isso te deu uma certa decepção, não tem como não dar, porque você tinha criado, você sabia que ela ia ficar, né? A certeza era muito grande. O que isso implicou? Implicou em que você teve que pensar em outras alternativas para resolver o seu problema no dia do concurso. Ok? Ok, então o que eu quis dizer para vocês? Que mesmo diante de evidências, mesmo você conhecendo muitas pessoas, mesmo sendo um contexto de uma instituição, de um lugar, onde você tem uma certa confiança, né? Muitas vezes, ainda assim, você vai ser decepcionada e a sua expectativa não vai ser atingida, tá? E nesse caso, eu trouxe um caso onde a pessoa foi super assertiva, né? Demonstrou ali que realmente era muito importante para ela a leitura daquele livro e ela não tinha noção de que você estava esperando isso dela naquele momento. Mas pode acontecer, gente, que diante da pessoa ter exata noção, ela sabe, porque você diz para ela, olha, eu espero isso de você, diante disso eu espero isso de você, eu posso esperar? Ela diz, pode, você pode esperar isso de mim. E ainda assim, quando você vai buscar esse resultado, você não tem, tá? Isso pode acontecer, tá bom? Aí a decepção é maior. Por quê? Porque foi assumido um compromisso, né? Você teve um compromisso da boca daquela pessoa, quer dizer, a evidência é mais forte ainda, não foi só através das suposições de experiências e do conhecimento que você tem da pessoa, mas foi através de uma evidência mais forte, que é assumir um compromisso com você. E isso pode acontecer não só em uma pessoa, como pode acontecer num grupo de pessoas. E se você não tiver a segurança, a confiança no seu taco, né, no seu trabalho, talvez isso possa prejudicar muito se sua crença de incapacidade for ativada, por exemplo, se for uma questão do seu trabalho. Mas pode ativar uma crença, por exemplo, de você não ser amada naquele lugar, né, de você não ser benquista naquele lugar. Pode ser também uma crença de inadequação, de você se sentir um peixinho fora d'água naquele lugar. Então, se você não tiver um autoconhecimento, se você não se conhecer o suficiente, pode ativar crenças e pode abalar a sua autoestima, o seu amor próprio e ainda te trazer questões novamente de saúde mental, podendo te causar uma certa ansiedade, uma depressão, enfim. Consegue entender como as expectativas realmente não é uma coisa muito legal de se criar, né? Tinha aquela piadinha, né? Cria um pônei, mas não cria expectativa. É isso, gente. Cria um pônei, né? Cria qualquer coisa, mas não cria expectativa. Tente não criar, que é uma coisa muito difícil, tá? Principalmente quando é pautada na realidade, quando é uma expectativa real das coisas, é muito difícil. Mas a dica que eu tenho para você é essa: não crie expectativas altas. Sempre diz para você, pode ser que
eu alcance meu objetivo aqui, porque eu tenho N evidências de que isso vai dar certo. Pode ser, mas eu não posso contar 100% que isso vai dar certo, que essa expectativa vai ser alcançada. Por quê? Porque não depende de mim. Porque o comportamento do outro é o comportamento do outro e ele pode ser surpreendente em qualquer momento, por mais que eu conheça aquela pessoa. Cara, eu não imaginei que ia dar tanto pano pra manga essa conversa, né? Eu achei que a gente... Eu não planejei, tá? Eu não planejei esse assunto. Eu não tenho pautas desse assunto. Eu só pensei, quero falar alguma coisa hoje, quero fazer uma coisa bacana, vou sentar e vou pensar e vou ver que tema seria legal. E comecei a desenvolver esse tema aqui agora com vocês, tá bom? Então, estamos aí com essas 4 formas de criar expectativas. As 2 formas irrealistas e as 2 formas realistas, né? 2 formas irrealistas que vai te trazer frustrações por causa de prováveis, além de ser irrealista, né? Você não alinhou com a realidade, você ainda vai trazer atribuições erradas para você. A outra expectativa, por mais alinhada com a realidade que seja, você ainda assim pode trazer atribuições para você e isso te prejudicar, atribuições erradas para você e isso te prejudicar. Ou simplesmente mesmo a questão do relacionamento, ou a questão da decepção com as pessoas e que isso a gente não está livre nem hoje e nem nunca, tá? E aí você que lide com as suas expectativas irrealistas. E é isso. Nós é que vamos ter que lidar. Portanto, quanto mais real e mais saudável a gente lidar com essas questões que são demandas do outro, melhor pra gente, melhor pra nossa saúde física, pra nossa saúde mental e melhor também pra nossa autoimagem, nossa autoestima e o nosso amor próprio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mete o like aí. Se você não gostou, coloca o like também, tá? Pro Instagram saber que esse negócio é bom. Se você não gostou, mas alguém vai gostar. Compartilha aí com as pessoas que você acha que merecem ouvir isso, que merecem se alertar para essas questões. E se você não está inscrito ainda, é a primeira vez que você está aqui, tá dando uma passadinha por aqui. Eu sou Rosângela Garcia, sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva. Gosto muito de falar de autoestima, de amor próprio, de saúde mental. Você seja muito bem-vindo aqui, tem muito vídeo aí para você olhar. E se inscreve, tá? Agora, aperta aí o inscrever-se. E ativa o sininho para você receber as notificações de outros vídeos que vão vir por aí, porque eu pretendo continuar trazendo vídeos para vocês. Um grande beijo para vocês, até a próxima!